que a gente pode pensar? A gente ainda não entendeu o que é depressão. Nós não entendemos o que é ansiedade. Nós entendemos que ter ansiedade e ter depressão eu não vou nem dizer frescura para não ser clichê, é como se fosse algo natural. Uma pessoa com transtorno de ansiedade como se fosse algo natural. A depressão ela é um problema quando ela vira suicídio, que é o grau mais severo da depressão. A gente vai tendo aquela imagem do sofrimento, mas, por exemplo, a ansiedade é a doença que já ganha de outras patologias. Entendi. Né? Então, assim, doenças relacionadas a fatores mentais, que a gente chama de psicopatologias, que são ansiedade, depressão, esquizofrenia, uma série de doenças mentais, historicamente é tido como coisa de louco, coisa de maluco. Então é o camarada que vai no psiquiatra, é a pessoa que tem vergonha de ir à UBS porque ela não quer tida como louca no ambulatório de saúde mental. É uma doença, é uma patologia, um transtorno, Érica, que é proibido eu cuidar. Eu não posso admitir que eu tenho angústia. É uma sociedade que não permite angústia. É uma sociedade que não vai permitir o sofrimento. É uma sociedade que precisa fazer uso das redes sociais e eu vou sempre tendo que ser empreendedor, bonito, belo. É proibido ser pobre. Entendi. E isso, dependendo da população, então é assim, é a selfie, né? Então assim, eu não quero fazer uma análise muito social. Eu posso fazer uma análise psicológica, mas a gente não permite sofrimento. Se eu não permito o sofrimento, imagine a depressão. E o que causa a ansiedade? O que causa a depressão? A gente precisa entender. Eu costumo dizer que ansiedade é o coelho, é a lebre. Certo. Tem uma corrida, tem um conto que passava na cultura, não sei se vocês já viram, que vai falar da lebre e a corrida da lebre e da tartaruga. Já ouviram? Os dois fazem uma disputa, que a Érica é mais nova, não é dessa época. Eu sou novo. Vai fazer uma disputa, a lebre e a tartaruga, e a lebre desafia a tartaruga a correr. E aí o que a lebre faz? Como ela sabe que ela vai chegar primeiro, ela vai dormir. E a tartaruga fica ali devagarinho, hoje sempre a tartaruga ganha. Moral da história. O cara que tem ansiedade é o cara que vai fazer, o sujeito, é o paciente que vai fazer uma projeção de sofrimento e angústia. Ele sente eu não sei explicar, mas uma angústia. Ele fala mais rápido, as coisas dele são tudo mais aceleradas. Geralmente. Então ele tem... Qual que é o sofrimento do ansioso, Érica e Rony? O sofrimento do ansioso é o que vai acontecer no futuro. É a conta que eu não vou ter dinheiro para pagar. É o desemprego que eu estou correndo risco. O que eu vou fazer na minha vida? É quem eu me tornei. Eu tenho um sonho de ser tal profissional e eu não sou. Então é uma frustração, uma angústia, um sofrimento pelo que vai acontecer no futuro. Meu Deus. Tudo bem? Ansiedade futuro, é a lebre, corre, acelerado, frente. Depressão, ao contrário. Estou sendo populista aqui, né? A depressão é um sofrimento, uma angústia pelo que aconteceu no passado. Terminei meu relacionamento, fui abandonado, não recebi bons tratos na minha primeira, segunda infância, perdi o emprego, luto, depressão. Então eu tenho um sofrimento, uma angústia, uma apatia, uma morosidade e eu vou ficando mais lento. Não quer dizer que a pessoa vai, né? Mas estou dando alguns exemplos. Então ela sofre pelo que aconteceu. Então ela tem um excesso. Ela é muito sensível, Rony, à realidade. Algo que aconteceu, ela vai hipervalorizar. Então eu perdi uma pessoa. Então eu tinha um luto que vai durar, sei lá, alguns anos, vai durar mais, eu sofro mais. E aí eu vou ter uma alteração hormonal, eu vou ter a liberação de alguns sintomas, e aí estou falando várias coisas porque o assunto é longo. Por exemplo, o estresse. Estresse é um veneno. Hoje a sociedade, será que tem estresse na nossa sociedade? Acredito que não. Trânsito de São Paulo, da metrópole. Então assim, estresse, trabalho, existem transtornos já configurados em literatura falando transtornos só relacionados ao trabalho, só relacionado aos estudos, só relacionado ao uso do celular. O que provoca a ansiedade e a depressão? Fatores genéticos,
Então, se a pessoa tem um familiar com índices de suicídio, de depressão, pode ser que ela tenha. Fatores sociais, de novo, traumas, perdas, lutos, sofrimento. E os motivos são os mesmos que podem provocar a ansiedade, mas os sintomas são parecidos. Porém, é muito comum que o ansioso, a pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, existem alguns tipos, vou dar um exemplo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, é a pior. Porque eu tenho ansiedade a minha vida inteira e nunca sei. São pílulas de ansiedade diária. Eu não consigo me namorar, eu não consigo me alimentar bem. Tudo bem? Sobrepeso, pessoas gordinhas, vai para academia, treina, passa no nutricionista, só pra eu Não consegue entender. atingir a meta dele. tá cuidando de uma questão biológica do corpo, mas é só ansiedade, ela come rápido, ela precisa sempre comer. É uma área específica das neuroses, que é a ansiedade, por exemplo, Certo. a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, não tem academia que resolve. Nesse caso, ela é constante. Quando de repente ele teoricamente se livra de um, já vem outra coisa que afeta e vai indo assim. E aí, isso. assim, você vai, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas você vai ter os gatilhos. Mas eu posso Mas é uma falar como sou profissional da área. então assim, não, coisa simples, cara. Assim, o ansioso ele é muito sensível. Opa, pensou, pensamento intrusivo, tá tudo no mesmo campo. Teve um pensamento intrusivo. Vou dar um exemplo de pensamentos intrusivos. Coisas simples como, será que eu vou conseguir fazer tal atividade amanhã? Entendi. Tudo bem? É uma ansiedade positiva. Quando esse pensamento intrusivo isso pode acontecer, tá? E se eu levar um tiro? Misericórdia. Caramba. E se eu for estuprado? E se eu sofrer um acidente? Tudo bem? E se meu filho, do horário que ele chega, ele for assaltado? Pensamento intrusivo. Pode acontecer? Pode, mas não é real. Então ela hipervaloriza na questão. Isso já causa uma angústia, um sofrimento. Só que como é algo relativamente normal, eu vou vivendo com isso tranquilamente. Entendi. Que é na TAG. Ela é generalizado, diariamente eu vou vivendo. Como eu disse, então eu me alimento extremamente mal. Eu não consigo ter um hiperfoco nos meus estudos e no meu trabalho. Certo. Então é uma pessoa desorganizada. Pessoas que têm problemas de relacionamento, pode ser que tenham um problema, na verdade, de ansiedade. Não tem oração que resolva. Então, né? Pessoas, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem lá os nomes, tal, uma série de sintomas. Vai reverberar no seu relacionamento com o seu companheiro, com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua mãe. Entendi. Entende? E aí, só para finalizar minha fala, metade das pessoas que têm depressão vem acompanhado com ansiedade junto. Então você tem essa projeção de passado e futuro no mesmo sujeito, isso é uma confusão. Sem a pessoa perceber, sem os amigos perceber, porque a gente não tem uma educação psicológica voltada. A gente acha que psicólogo, psiquiatra é aquela pessoa babando que fala sozinho, e não tem nada a ver com isso. Nós não cuidamos, brasileiro não cuida de saúde mental. Por isso que está entre os rankings dos 5 países que mais sofrem de suicídio, que pessoas se matam. Então o Brasil, né, vai perder de países assim esdrúxulos, como por exemplo o Japão, né, como por exemplo Estados Unidos. Então assim, a gente tem um problema de saúde mental extremamente grave. Urge políticas públicas nesse sentido, e sem perceber, né? E aí, só para minha fala não ter um contexto, a ansiedade, a depressão a gente só cuida quando o sujeito se suicida. E a ansiedade a gente só cuida quando a pessoa vai ter um surto de pânico. Faltou o ar, e aí a gente vai lá e entende que ela vai no hospital, vai fazer uso de diazepam, tal.